Empate amargo ou ponto valioso? Fala, turma, vamos falar de Vozão em dois tempos, Ceará e São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará jogando em casa e a torcida já vem na expectativa de 3 pontos, mas dessa vez, infelizmente, não veio. E aí eu me fiz essa pergunta no final do jogo, fiz essa pergunta que eu fiz pra vocês agora no começo. Empate amargo ou ponto valioso? Ao meu ver, ponto valioso se a gente for analisar o adversário que o Ceará enfrentou. Sim, era um São Paulo muito modificado, era um São Paulo sem os seus craques, né? Caleri não estava, Lucas Moura não estava, Oscar não estava, e entre outros. Mas é um São Paulo que tem muita qualidade, né? Infelizmente, o Ceará tem a qualidade do seu time titular, mas peca muito quando se fala de banco de reservas. Mas vamos analisar esse primeiro tempo. O Ceará abdicou um pouco de jogar esse primeiro tempo. O Ceará jogou muito bem os 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Não à toa fez o seu primeiro gol aos 5 minutos de jogo com Pedro Henrique. Vamos olhar o lance. Belíssimo gol, né? Um gol que não é qualquer atacante que faz. E o Pedro Henrique, mesmo voltando de lesão, conseguiu fazer esse gol muito bonito, com a assistência belíssima do Matheus Bahia. E aí, após esse primeiro gol, o Ceará baixou suas linhas e deu a bola para o São Paulo. E como eu disse, abdicou um pouco de jogar. Após esse gol, o Ceará nada mais fez em todo o primeiro tempo, a não ser se defender. Até então o Ceará estava se defendendo muito bem. Pouco o São Paulo chutou no gol, pouco o Ceará também chutou no gol. Mas vale lembrar que o São Paulo tinha mais qualidade. Mesmo assim, não colocou o Fernando Miguel para trabalhar. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum lance onde o Fernando Miguel operou um milagre, onde fez uma grande defesa. E aí, se aproximando do final do primeiro tempo, nos acréscimos, como nós vemos, batendo nessa tecla que o Ceará apaga nos acréscimos, isso é um defeito que precisa ser corrigido urgente, tá? Porque o campeonato vai afunilar e o Ceará precisa se ligar nesse ponto de atenção, que está sendo cobrado bastante pela torcida. Ao apagar das luzes do primeiro tempo, numa bola parada, o São Paulo empata o jogo com Rian, atleta da base. Primeiro gol do atleta no Brasileirão 2025 foi contra o Ceará. E aí, aquele gol do São Paulo, ele foi um gol de erro individual, né? O Ceará sim estava para trás, o Ceará sim estava sendo dominado pelo São Paulo, mas no gol do São Paulo de empate ainda no primeiro tempo, para mim, falha de Matheus Bahia, que estava jogando muito bem, defensivamente muito bem, ofensivamente muito bem, mas foi um único apagão, um único erro e foi ladeira abaixo, porque o São Paulo empatou ainda no primeiro tempo. Eu acredito que a estratégia que o Ceará utilizou foi: fizemos o gol, vamos segurar a bola, vamos dar a bola para eles, vamos nos fechar e ir para o segundo tempo com esse gol aí de vantagem, para a gente poder voltar melhor no segundo tempo, entrar gás novo e a gente possa ampliar o placar. Mas infelizmente, nem todo jogo, nem contra todo time, seja em casa, seja fora, as estratégias dão certo. Às vezes dá muito errado com um, dá muito certo com outro. E no caso do São Paulo, não deu certo. Diferente do Vasco. Contra o Vasco, deu certo. O Ceará foi pro segundo tempo com um gol, fez o segundo, depois tomou um no apagar das luzes, mas já tinha 2 de vantagem. Acredito que o Condé tentou usar a mesma estratégia contra o São Paulo, mas infelizmente não deu. E o Ceará vem com um ponto muito importante. Por quê? O São Paulo com certeza é o time que não vai brigar contra o Ceará no rebaixamento. O São Paulo é o time que com certeza vai ficar entre o 10º para cima. E o Ceará vai ficar na tabela entre o 10º para baixo. Ou não, né? Futebol é a arte do possível, tudo pode acontecer.
E nós entramos nesse segundo tempo. No segundo tempo, aí foi sofrido pro torcedor do Ceará, porque a todo instante o São Paulo atacava. A todo instante o São Paulo ia para cima. A todo instante o São Paulo criava boas jogadas contra o Ceará. Um ponto de destaque para mim foi novamente o Dieguinho. Errou alguns lances, principalmente no primeiro tempo, errou algumas transições para o Pedro Henrique, errou algumas transições para o próprio Pedro Raul, segurou muito a bola, sofria falta, tudo isso no primeiro tempo. Mas no segundo tempo se sobressaiu muito e foi um dos melhores em campos, ao meu ver. Quem ganhou o prêmio, né, de melhor jogador do jogo foi o Pedro Henrique por conta do gol. Agora eu vou chamar você para um ponto de atenção no final do jogo. Após as trocas de Léo Condé, entrou o Matheus Araújo e aí teve esse lance aqui que para mim foi o lance do jogo. O Ceará, depois desse lance, até tentou esboçar algo, mas não conseguiu, infelizmente. E esse lance foi o lance do jogo. Vamos ver. Olha, cara, o Guilherme, né, sobra ali pro Galeano. Depois, Matheus Araújo dá o chute que vai por cima. Era importante que o Matheus tivesse feito esse gol, né? Contra o Vasco ele entrou e decidiu. Contra o São Paulo não conseguiu, mesmo tendo a oportunidade clara em seus pés. É o que eu falei. Nem toda estratégia dá certo com todos os times. Tem times que não vai cair nas artimanhas e tem outros que vai cair como caiu o Vasco. E aí, nós vemos que o Ceará encerrou, né, aí a sua sexta rodada com um ponto muito importante. E aí o Ceará se prepara já para quarta-feira, né, pré-feriado, feriado na quinta. Na quarta-feira nós já teremos Ceará e Palmeiras pela Copa do Brasil. E infelizmente o Palmeiras voltou a jogar muita bola mesmo, né? Abel se reinventa bastante. E aí eu também quero trazer para vocês um outro dado muito importante. Dados de Leonardo Rodrigues Condé, mais conhecido como Papai Condé, né? Com o empate de ontem, o Ceará de Condé chegou a 25 jogos de invencibilidade dentro de casa. Sua última partida perdida foi se eu não me engano, foi contra o Mirassol dentro de casa. Após esse jogo, o Ceará não perdeu mais nenhuma de suas partidas dentro de casa. Seja na Série B, seja na Copa do Nordeste, seja no Cearense e seja agora na Série A. O Ceará ainda não perdeu em casa. Esse é um ponto de atenção muito importante, que mostra a força do Ceará, mostra a força da torcida e a força do técnico Léo Condé em conseguir coisas boas dentro de casa, seja classificações, seja títulos, seja pontos, que são muito importantes para o Ceará no final da temporada. Vejo muita gente criticando o trabalho de Léo Condé, mas eu com certeza não sou uma dessas, porque acredito que o Léo Condé faz sim uma boa Série A. O time do Ceará faz uma boa Série A dentro das expectativas. O Ceará não vai ganhar de todos os times dentro de casa. O Ceará não vai jogar bem contra todos os times. Mas uma coisa que é notável nesse Ceará é a raça, é a entrega, é a tentativa até o último minuto. Se for para se fechar até o último minuto, a gente fecha. Se for para ir para cima até o último minuto, a gente vai, como aconteceu contra o Grêmio. E a expectativa agora é casa cheia na quarta-feira. O que vier é bônus, é lucro, né? E casa cheia também no sábado contra o Vitória, que mudou de local, né? O jogo seria na Arena Castelão, agora será no Presidente Vargas. E com certeza a torcida do Ceará vai invadir aquele Presidente Vargas e empurrar o Ceará para o que é mais importante na temporada, que é os 3 pontos, que é o Campeonato Brasileiro. Falei demais, vídeo encerrado por aqui. Peço para que vocês me sigam nas minhas redes sociais, lá eu também falo de Ceará. Curte, comenta, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos alvinegros. E eu vejo vocês na quinta-feira no pós-jogos de Ceará e Palmeiras. Espero
que o nosso vídeo possa ser falando de uma bela vitória do Alvinegro. Até mais!